Olá, bem-vindos a mais uma videoaula sobre reologia aplicada ao petróleo e gás. Nosso assunto de hoje é Fundamentos de Reologia. Os tópicos a serem abordados são conceitos iniciais de reologia e Lei de Newton da viscosidade. Ao término desta aula, você será capaz de compreender o que é reologia e os seus principais conceitos e entender a lei de Newton da viscosidade. Então, vamos entender o que é reologia. Logia significa estudo e reo, deformação. Então, a reologia é a ciência que estuda o comportamento deformacional e o fluxo da matéria, quando submetida a tensões e sob determinadas condições ao longo de um intervalo de tempo. Como vocês veem aí na imagem do mel, quando o mel ele é derramado sobre esse recipiente, ele tem um determinado comportamento. Agora, será que a água apresentaria o mesmo comportamento, a mesma resposta ao escoamento? Não, né, pessoal? Isso é devido às propriedades diferentes que essas duas substâncias apresentam. Bom, tendo isso em vista, é muito relevante nós compreendermos os conceitos de fluido e cisalhamento. Bom, o fluido é uma substância que não assume forma própria, ou seja, ela assume a forma do recipiente no qual ele está sendo armazenado. E ele é deformado continuamente quando é submetido a uma tensão de cisalhamento, ok? Cisalhamento, por sua vez, é um tipo de deformação que acontece através do deslizamento relativo entre placas planas e paralelas. Imagine, por exemplo, um baralho. E quando você mantém uma mão fixa e a outra por cima, passando as cartas, o baralho começa a sofrer uma deformação. Essa deformação, por exemplo, é um tipo de cisalhamento. Então, aqui nós temos uma imagem que ilustra isso de uma forma um pouco mais concreta. Ali na parte inferior a gente tem uma placa fixa e na parte superior uma placa móvel. E entre essas duas placas nós temos ali um fluido que está sofrendo essa deformação. Conforme a placa móvel se desloca para a direita, começa a acontecer esse escoamento do fluido no interior da placa, que passa a ter uma certa velocidade. E a partir disso a gente começa a compreender como que está acontecendo essa tensão de cisalhamento desse fluido entre essas duas placas. Bom, e qual que é a importância da compreensão desses conceitos para a indústria do petróleo? Bom, vamos entender as funções dos fluidos de perfuração. Os fluidos de perfuração têm como função auxiliar na retirada de cascalhos do poço. Conforme a broca vai perfurando o substrato rochoso, pequenos fragmentos de rocha vão se desprendendo. E é importante que esses fragmentos sejam retirados para viabilizar ainda mais a perfuração da broca. Além disso, esses fluidos também servem para resfriar e limpar a broca durante a perfuração. Como envolve uma força de atrito muito grande lá embaixo, gera muito calor e é necessário que essa broca seja resfriada para ela não sobreaquecer. Então, como eu disse, também serve para reduzir o atrito entre a coluna de perfuração e as laterais do poço. Além disso, também serve para manter a estabilidade das seções que não são revestidas no poço. E dessa forma previne a entrada dos fluidos, né, que são os hidrocarbonetos, nas rochas permeáveis que são perfuradas. Por fim, temos também uma das funções principais é formar o reboco, né, que é o filter cake, que é uma parte de baixa permeabilidade que sela os poros e impede que as formações sejam penetradas. E também auxilia na coleta de cascalhos para interpretação. Conforme a rocha lá nas profundezas é perfurada, esses fragmentos, quando eles são transportados para a superfície, os geólogos analisam quais são essas rochas que estão sendo perfuradas. E isso é muito importante para compreender se a perfuração está dentro do planejado, se ela está perfurando o que era esperado de ser perfurado. Bacana? Bom, aqui eu trago dois outros conceitos muito importantes. Deformação espontânea e reversível, quando a gente está tratando sobre o conceito de elasticidade. Então pensa numa mola. Uma mola, quando você comprime ela
e você cessa essa força, ela volta a seu estado original. Ao passo que, quando você faz isso com uma substância que é líquida, um fluido, isso não acontece da mesma forma, porque a deformação é irreversível. Ou seja, quando acontece um fluxo ou um escoamento de um fluido, essa deformação é irreversível. Ok? Então, são esses os dois tipos de deformação. Bom, agora nós vamos entrar em dois conceitos, os principais conceitos de toda a reologia praticamente, que é a tensão de cisalhamento, que é representada pela letra tau, do grego, e a taxa de cisalhamento, que é representada pela letra gama. Bom, qual que é a definição de tensão de cisalhamento? Tensão de cisalhamento é a relação da força que está sendo aplicada sobre a área onde essa força está sendo aplicada. E essa tensão de cisalhamento é dada em newtons por metro quadrado. Essa variável é muito relevante para o nosso estudo e conjuntamente a ela temos a taxa de cisalhamento, que é o deslocamento relativo dos planos de fluido ou das partículas. Ela também é chamada de grau de deformação ou gradiente de velocidade. Então o gama é dado pelo ΔV sobre o ΔY. O ΔV é a velocidade, o ΔY é o deslocamento na vertical. Bom, tendo essas duas variáveis em mente, a gente consegue agora entender a lei de Newton. Primeiramente, vamos entender a viscosidade. O que é viscosidade? A viscosidade é a resistência da capacidade de fluir de um material. É a variável que é capaz de relacionar a tensão de cisalhamento e a taxa de cisalhamento, exatamente através pela lei de Newton, que é dada da seguinte forma. Tal, que é a tensão de cisalhamento, é igual a μ, que é a viscosidade, vezes ΔV sobre ΔY, que nada mais é do que o gama, que é a taxa de cisalhamento. Então, uma forma resumida da lei de Newton da viscosidade é que a tensão de cisalhamento é igual a viscosidade vezes o gama. A viscosidade é uma outra propriedade muito relevante para nós no estudo da reologia. E aí é importante a gente saber quais são as unidades em que ela é dada. A viscosidade ela pode ser expressa em quilos por metro segundo, em pascal segundo, em gramas por centímetros segundos, em dina segundo por centímetro quadrado, em poase e libras força segundo por pés ao quadrado, né? Essa é uma medida mais utilizada no sistema inglês de medidas. Bom, agora que a gente entendeu o que é viscosidade, vamos ver alguns exemplos de viscosidades de alguns fluidos? Bom, aqui a gente tem uma tabela, que no lado esquerdo a gente tem a substância ou material e do lado a gente tem a viscosidade dada em milipascais segundo. Bom, o ar tem uma viscosidade de 10 a menos 3 milipascal segundos. A água tem a viscosidade igual a 1 milipascal segundo. Enquanto que, por exemplo, o azeite de oliva e lubrificantes tem aí na ordem de 10 elevado a segunda, ou seja, 100 milipascais segundo. O mel, que foi o exemplo que a gente viu no início da aula, 10 elevado a 4, que é 10.000 milipascal segundos. Então, como vocês podem ver, a viscosidade varia muito e o comportamento dos materiais também. Bom, uma coisa que é muito importante a gente compreender é a relação entre a viscosidade e a temperatura. Quanto maior a temperatura, menor é a viscosidade de um líquido, ok? Por outro lado, quando a gente está tratando de um gás, essa propriedade tem um comportamento, uma resposta diferente. No caso dos gases, quanto maior a temperatura, maior é a viscosidade também. Então é muito importante ter isso em mente. Vamos relembrar? Quanto maior a temperatura para um líquido, menor é a viscosidade. Enquanto que, para os gases, quanto maior a temperatura, maior também é a viscosidade. Beleza? Então, pessoal, eu trouxe uma dica de leitura para vocês que estejam mais interessados em se aprofundar nesse assunto, que é o livro do Livy, Fundamentos de Fenômenos de Transportes. Um texto para cursos básicos. Bacana?
Chegamos ao final de mais uma videoaula sobre fundamentos de reologia. Espero que tenham gostado, visitem nossas redes sociais e até a próxima!